Oi, eu espero que você esteja bem. Vamos conversar sobre a nossa história. Vamos tentar colocar um pouco mais de amor, de presença, porque a nossa história é a nossa linha da vida dentro aqui dessa existência. Uma linha que sempre sinuosa, né? Ela não acontece numa linha reta, ela está sempre sinuosa. A gente está sempre vivendo as coisas de forma cíclica. Mas dentro da nossa história, a gente precisa sempre encontrar instrumentos, ferramentas para viver bem com ela, para viver da melhor forma, para que a gente, até onde a gente está, a gente se apodere desse lugar, para que aí a gente tenha mais consciência para viver melhor o futuro, para escrever um melhor futuro, aquele que a gente quer, que a gente pode e que inclusive a gente merece. Então hoje eu queria falar de algo importante que é a comunicação nas relações. Isso é um lugar de muito crescimento e que a nossa história está sempre cheia de tramas. A gente está sempre se comunicando, a gente está sempre em relacionamento. Viver a nossa história depende de conviver com as outras pessoas, mesmo que a gente não se dê conta disso. A gente, se a gente pegar há 2 anos atrás, a época de Covid, estamos todos isolados. A gente precisou, quem morava sozinho precisou conviver consigo mesmo e precisou de outras pessoas, né, mesmo que de forma, online, digital, né, virtual, para poder comprar, para poder comer, para poder fazer uma consulta. Então a gente está sempre envolvido com outras pessoas. Quem estava em família precisou olhar para dentro, conviver em família. Então, as relações sempre, sempre são permeadas pela comunicação. E a comunicação, o que que é? Comunicação nada mais é do que eu juntar o que eu penso e o que eu sinto e sair de forma verbal ou não verbal. O meu corpo, né, também conversa, a minha face, as minhas expressões, o meu gestual também comunica, também conversa com as outras pessoas. E esse lugar de comunicação é um lugar muito, ele é muito rico, porque ele traz para a gente muito crescimento, mas ao mesmo tempo ele também é um lugar muito desafiador. Por quê? Porque a gente, primeiro que dentro da nossa história, quando a gente olha para a nossa infância, a gente foi criado nos moldes de uma educação aonde a gente aprendeu muitas vezes a não prestar atenção nas nossas necessidades para ser educado, para sempre deixar o outro pegar o primeiro, para o outro ter aquilo que a gente tem, dividir os nossos brinquedos. E eu não estou dizendo que isso está errado, mas eu estou pedindo para você olhar junto comigo para ver o quanto isso faz com que a gente muitas vezes não tome posse dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos primeiro, para depois a gente aprender a compartilhar. Porque o intuito maior da nossa história é que a gente se encontre como indivíduo, por isso que a gente vem, né? A gente vem separado, a gente vem da barriga da mãe, a gente vem sozinho, depois a gente é separado e a gente é colocado na escola, aí a gente é separado de novo e colocado para trabalhar. E aí a gente tem esse processo de individuação dentro do decorrer da nossa história, da nossa linha da vida. Só que esse processo de individuação, ele é importante, mas ele é muito mais de consciência para que a gente perceba que a gente precisa voltar para o todo, mas como indivíduo completo, integral. Então, esse processo de individuação, eu primeiro, você primeiro, é importante para que a gente se encontre, se reconheça como essência, como um ser único, como a nossa impressão digital. A gente precisa entender que a gente é essencial. Dentro desse grande quebra-cabeça que é a humanidade, nós somos uma unidade deste grande todo que é a humanidade. Então, quando a gente faz esse processo primeiro de se reconhecer, de se colocar, essa individuação vai fazendo com que você se reconheça essencial, que você se reconheça uma parte, mas é uma parte
do todo, aonde a gente acaba voltando para esse lugar de integração. A nossa história é uma linda jornada de individuação, da gente se reconhecer, parar de querer encaixe, parar de ficar querendo agradar, né, ser bonzinho, ser salvador, para que a gente se coloque no lugar de pertencimento. Eu sei quem eu sou, eu tenho posse do meu pensamento, do meu sentimento, do meu comportamento, sempre olhando para dentro e para cima, né? Me autoconhecendo, e fazendo um caminho no sentido da evolução como alma e como pessoa, e eu pertenço a algo maior. E dentro desse caminho, a gente tem as relações e a comunicação. E aí eu quero resgatar com você um ponto bem específico, que ele é muito importante para a gente entender que a nossa vida acontece nesse lugar, né, de oscilação linear, mas que a gente precisa também trabalhar algo que traga mudanças para a gente, que traga evolução e crescimento. Então eu quero que você imagine quanto de conflito existe porque a gente não consegue comunicar, a gente não consegue expressar o que a gente está sentindo, a gente não consegue, às vezes, falar com calma para poder falar o que está sentindo, a gente às vezes não sabe o que está sentindo, às vezes os pensamentos estão tão agitados, estão tão turbilhão dentro da cabeça da gente que a gente não consegue manter a calma para conversar. O nosso comportamento, a nossa fala se torna mais agressiva, com um pouco mais de a gente sendo mais austero na comunicação, a gente colocando raiva para falar, ou se emocionando demais e chorando demais. Então é tudo um lugar de muita ebulição emocional por conta dos ruídos, dos conflitos. E uma das causas é porque a gente, quando conversa, a gente não tem a capacidade ou a gente não está com a intenção de escutar. A gente está ouvindo o que o outro está falando porque a gente está querendo se defender, arrumar uma explicação, arrumar uma justificativa. Então eu estou ouvindo. Eu costumo dizer que a gente ouve com o cérebro, porque o escutar, o escutar ele é com o coração e o ouvir é com o cérebro. Passa os dois por aqui, pelo ouvido. Mas quando a gente realmente para escutar outra pessoa, a gente está com o coração aberto, a gente está simplesmente aberto para escutar. Então eu acolho, mas é difícil esse processo. Normalmente a gente está só ouvindo. Então o outro está falando, você está lá resgatando mil coisas que você tem que dizer sobre ele, ou que você tem que falar que ele também faz, ou você tem que se defender. Então a gente não está pronto para esse diálogo. A gente está buscando mais situações de conflito. Então, quando as pessoas conversam nesse lugar, elas não estão desarmadas. Dificilmente elas estão prontas para dizer: olha, estou aqui para ser ouvida e para te ouvir. Vamos tirar os julgamentos e vamos conversar para encontrar um ponto de apoio, um ponto comum. Deixa eu te ouvir, afinal de contas, você é importante para mim. Quando a gente fala em conversas, principalmente relações afetivas, a gente está falando de pessoas que são importantes para a gente. E por que que são tão importantes e a gente acaba perdendo a noção e acaba deixando a emoção tomar conta? Porque a gente é esse complexo em ebulição. E esses ruídos, eles são lições, eles são coisas muito ricas para a gente aprender, aprender principalmente sobre a gente, não só sobre o outro, mas principalmente sobre a gente. Então, muitas vezes a gente se coloca em posições ou de reação, que é o normal, é o que a gente aprende no contexto diário da nossa história. Então, falou, vai levar. Falou, vai ouvir. Bateu, rebateu. A gente normalmente está na questão de ação e reação. Então, a gente não passa por um filtro, a gente não consegue ouvir. A gente escuta, passa aqui, você já você não deixa passar pelo coração. Você faz aqui, aqui e passa aqui. Vai embora. Quando a gente consegue fazer com que passe por aqui, a gente consegue fazer com que quando saia por aqui, saia mais amoroso, saia mais tranquilo, saia mais verdadeiro e com menos sentimentos negativos, com menos vibração pesada em relação às conversas.
E esse lugar é um lugar de muito mais construção, de muito mais amorosidade. Então, como a gente aprendeu, né, na escola, na família, você tem que ser educado, você não pode responder, você tem que ser bom para as outras pessoas. A gente acaba, às vezes, formando esse lugar de tentativa de não reação. Então veja como é paradoxo, né? A gente entra em ebulição e a gente quer reagir, mas ao mesmo tempo falam pra gente que o ideal é a não reação. Você tem que ser bom, você tem que ser educado, você não pode responder os mais velhos, você não pode se sentir mal porque você fez mal para outra pessoa. Então é um lugar de muito antagonismo. E esse lugar é um lugar que a gente precisa resolver. Então, o que que acontece? Se você explode, coloca para fora, reage, não é bom, porque você causa mais conflitos para que você depois precise resolver. Mas se você implode, fica no lugar de não reação, isso também vai fazer mal para você, porque você não vai ter o conflito externo, mas vai ter conflito interno para resolver. Sabe aquela coisa? Por que que eu não falei? Eu não devia ter ficado quieto, eu devia ter reclamado, eu devia ter me colocado, eu devia ter cobrado algo que é importante para mim. Então veja como é difícil a gente viver, como é difícil a gente conviver. E quando a gente fala desse lugar de relação, de relacionamento com as pessoas, esse espaço entre o estímulo e a resposta, ele é essencial para as nossas boas escolhas emocionais, mentais e espirituais. Por quê? Porque quando a gente fala desse lugar olhando só para a nossa emoção e para o nosso pensamento, a gente muitas vezes vai ficar com um comportamento reativo, que é não vou falar, vou guardar tudo para mim, vou guardar tudo para mim. E esse comportamento, ele também não é bom. O reativo nem se fala, porque não existe nenhum nível de consciência de escolher ser melhor, de melhorar as relações. Quando bate, né, passa aqui e vai, você está simplesmente reagindo ao mundo externo. E esse não é um caminho de autoconhecimento e de espiritualidade. Isso não é para dentro e para cima. Quando a gente quer resolver, a gente precisa entre o estímulo e a resposta, né, entre alguém falar algo e eu responder, que esse espaço ele seja muito bem trabalhado, muito bem aproveitado. Então, sim, o ideal é uma não ação, uma não reação. Só que se eu fico com isso, engulo, engulo, não reajo, não tenho ação e não transformo tudo isso, em vez de explodir, eu vou só implodir. E eu não estou tendo nenhum benefício nisso. Porque o ideal é que a gente consiga trabalhar as nossas emoções, os nossos pensamentos, voltados para algo maior, para que a gente se sinta crescendo nesse lugar, para que a gente se sinta realmente evoluindo. Então, veja que esse espaço, ele tem necessidade de que seja acomodada a emoção, porque vai doer, vai vir tristeza. A emoção crua, nua, ela vem muito antes do pensar. Você sente muito antes do que você pensa quando você é colocado alguma emoção aflorada, né? Eu não estou falando de sentimento, estou falando de emoção. Então, o sentimento ele vem depois da emoção, mas depois do pensamento, perdão. Mas a emoção ela vem antes, aquela que te arrebata, que te dá raiva, que te dá uma euforia, aquela que te dá uma frustração a ponto de você querer chorar, de você se entristecer a ponto de querer chorar. Então, essas emoções, elas tomam conta da gente e elas precisam ser acolhidas nesse espaço. Talvez não no momento que a gente esteja ali conversando, mas elas precisam ser trabalhadas. Então, eu tenho que ter um espaço de acolhimento, porque não quer dizer que quando eu não reaja, isso não vai ter nenhum dano dentro de mim. Eu não vou precisar lidar com isso. Você vai precisar lidar. Cada vez que você escolhe não reagir e você escolhe primeiro sentir essa emoção, trabalhar essa emoção, para que depois ela saia de uma forma mais amorosa, essa escolha
ela é muito necessária, mas a gente precisa respeitar também o processo. Então não é só não falando e não dando corda para uma discussão, para uma conversa mais conflituosa, que isso vai cessar. Isso pode cessar no externo, com a outra pessoa, não quero mais brigar, não quero mais conversar. Mas se fica aqui dentro, como que você trabalha isso? Então a gente precisa encontrar esse lugar aonde a gente vai receber essa emoção. E ao receber essa emoção, eu preciso lidar com ela. E qual é a melhor forma de lidar? É conversar com a sua emoção. Conversar, olha, eu fiz o melhor porque eu não quis responder, eu não queria ser mal educada, eu quis respeitar o meu sentimento pela pessoa. O que eu estou sentindo com tudo que foi conversado? O que que eu estou sentindo? Qual é a emoção? Porque muitas vezes a gente não sabe nem a emoção que está vindo, se é raiva, se é sentimento de injustiça, se é tristeza, se é frustração. A gente não tem noção. Então, o que que eu estou sentindo? Aonde eu estou sentindo isso no meu corpo? Essa consciência corporal também é importante. Quando eu falo das 4 esferas, né, a gente pensar que a gente está falando de pensamento, a gente está falando de sentimento, está falando de comportamento e o meu biológico. A gente está falando de crescer, de evoluir, e aonde fica o meu biológico? Aonde eu sinto isso no meu corpo? É na minha garganta? É no meu peito? É no estômago? Qual parte de mim que sentiu o impacto dessa emoção? E aí, o que isso está me dizendo? Para que essa emoção veio? O que isso realmente quer conversar comigo? Não é um exercício fácil, porque a gente não está acostumado a parar para sentir, a parar para conversar com a gente mesmo, para refletir, para fazer uma autorreflexão sobre as coisas que acontecem com a gente. Mas é necessário. Então, o que eu estou sentindo? Onde eu estou sentindo isso no meu corpo? Por que eu senti isso? Qual foi a parte daquela conversa que me machucou, que doeu, que trouxe essa emoção? E para que será que isso está acontecendo? Porque as nossas relações, elas são grandes professoras, elas trazem lições. A grande questão é que a gente precisa olhar as pessoas não como adversárias, como inimigas, como pessoas que estão julgando, apontando o dedo para a gente. Quando a gente percebe que eles estão ali para ajudar a gente a melhorar a nossa existência, a melhorar a nossa história, a ser melhor como pessoa, a gente acolhe tudo aquilo de uma forma um pouco mais tranquila. Continua sendo trabalhoso, porque cada conversa, cada pessoa, cada situação de conflito é uma possibilidade da gente olhar para o nosso ego, da gente olhar para nossas sombras, da gente olhar para nossa criança ferida. Então, quando a gente tem essa oportunidade, muitas vezes a gente não quer. A gente prefere ficar sentindo a raiva, a tristeza, a frustração, em vez de dizer: poxa, será que algum lugar ali que me bateu tem razão? Será que algum julgamento que veio doeu porque é real, porque eu preciso olhar para isso? Porque normalmente a gente se coloca num lugar de muito mais condescendência com a gente mesmo, né? A gente acha que os outros estão sendo injustos, que os outros não estão prestando atenção, que os outros não fizeram isso. Então a gente está sempre olhando para fora. Só que para viver bem a nossa história, a gente precisa olhar para dentro. Para viver bem a nossa história, a gente precisa entender que os outros são só instrumentos, os acontecimentos e os outros são instrumentos para que a gente possa viver a nossa história e olhar para ela, olhar para dentro, olhar para trás, olhar para cima, para que aí a gente consiga olhar para frente de uma forma muito mais leve, muito mais tranquila, com mais autoconhecimento, com mais sabedoria, para que a gente possa ir passando por essas lições, por essas provas, para que a gente possa se reconhecendo nas coisas que acontecem, para que a gente se torne cada vez melhor dentro da nossa história. E quando eu me torno melhor dentro da minha história, você se torna melhor dentro da sua história, a sua história torna-se melhor por consequência. Então veja a importância da gente olhar para as nossas emoções, para os nossos pensamentos, para os nossos comportamentos, para a nossa história, olhar para a gente dentro da nossa história, olhar para as pessoas que fazem parte da nossa história. Tudo isso é informação, é conteúdo próprio, é riqueza para que a gente possa se tornar melhor como pessoa, para que a gente possa se tornar melhor para a gente mesmo, para os outros
e pro mundo. Eu espero que tenha feito sentido, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Me deixa aqui nos comentários se você tem alguma reflexão para fazer, alguma contribuição para fazer ou alguma dúvida para que a gente possa conversar. E lembra, comunicação precisa de respeito, de verdade, precisa de amorosidade, para que a gente possa tirar o melhor de cada relação, de cada pessoa que passar pela nossa história. Um super beijo e até o próximo vídeo.